noite nós sentimos em convidar, seria até Deus que estaria trazendo a palavra, o Jesus. Eu vim até para cá, para vez, mas do ponto de vista está difícil, né? Está piorando. E a palavra que eu queria trazer pela Bíblia hebraica. Essa Bíblia aqui já tem a letra pequena, né? A Bíblia hebraica, menos ainda, menor ainda o tamanho dela. E eu quis então tentar baixar no computador, lá no gabinete, caminho que entrei baixar. Estavam caminhando para baixar. Eu fiquei 1 hora, de 9 horas até 10 horas. Ele quer saber de uma coisa? Senhor, mostra alguém para eu poder trazer, né, para que possa trazer a palavra. Eu falei, agora vem trazer a palavra, né? Nós queremos chamar que nós temos feito na casa dela, na casa da Camila, lá em casa. Então eu tenho mostrado, né, a experiência, né, que ela está tendo. E eu falei, então é você mesmo. Aí eu joguei esse pequeno para ela, né? Essa batata quente, ela toda enrolada para fazer também lá, né? Jalou, e tratar de criança, me levar para tudo do céu. Às vezes fica eu fiquei mais tranquilo, né? Eu fui fazendo o que eu tinha que fazer. Mas à noite, venha, só fazer essa outra lá, jurar por ela. Eterno alguém, fala conosco, continua a nos falar neste serviço, neste culto que a Ti estamos prestando. Inicia sobre as nossas vidas. Usa a tua serva, vaso desta noite, a nos entregar aquilo que tens o teu coração para os nossos corações. Abençoe, fortalece o teu dor, o teu Espírito, ministrando sobre ela, sobre cada um de nós. Nós chegamos gratos, não como pensamos, mas em nome do amor do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Isso. É um dia de alegria. Por mais que a gente tenha passado, né, aquele dia, né, voado. Eu não sei vocês, mas na sexta-feira é sempre aquele dia, né? Em que tudo acontece, o inesperado, né? Os alvazeres parece que aumentam, mas é o dia que o Senhor escolheu ao pôr do sol. E aqui estamos em obediência para agradar ao nosso Deus. Amém? E meditando na palavra do Eterno, realmente não foi fácil, mas eis-me aqui, Senhor. Vamos abrir a palavra lá em Ageu, depois de Sofonias e antes de Zacarias. O Eterno quer falar conosco nessa noite sobre aplicar o coração. Vamos meditar um pouquinho nisto. Na versão judaica, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Na versão judaica, ao invés de falar aplicar o coração, fala pensem sobre sua vida. É Ageu Capítulo 1, versículo 5, versículo 7. Que eu vou ler agora na Bíblia do Ferreira de Almeida. Diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E no versículo 7, assim diz o Eterno dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Se o Eterno falou 2 vezes, é porque é necessário. É algo que a gente precisa fazer, parar e aplicar o nosso coração. E o que seria isso? Se nós
sinônimo de aplicar, praticar, exercitar, desempenhar. Um exemplo: aplicar o seu conhecimento significa exercer o seu conhecimento, pôr em prática. E o Eterno nos convida nesta noite a pormos em prática. O quê? Aquilo que nós temos aprendido, as nossas experiências que temos tido. Não adianta a gente passar por situações e não aprender nada. Em vão. Então, aquilo que cada um aqui tem por permissão do Eterno, porque nada acontece sem a permissão dele, concordam comigo? Nada pode o controle de Deus. Ele tem nos mandado aplicar, exercer aquilo que ele tem nos ensinado com aquilo que nós temos passado. E no dia de ontem, justamente, eu fiz um post sobre algo que eu lembrei que aconteceu na minha vida há alguns anos atrás. No ano de 2012, no mês de maio, se eu não me engano, eu era recém-casada, eu tinha 8 meses de casada. Eu casei em setembro de 2011. 8 meses depois, eu fiquei doente. Eu fiquei com uma doença chamada artrite reumatoide. E a artrite reumatoide, dependendo do local, ela pode acometer em qualquer articulação do nosso corpo. E dependendo do local, você fica impedido de fazer qualquer coisa. E em mim eram nos 2 pulsos, nos 2 joelhos e nos 2 tornozelos. Pensa bem. O que a gente precisa? Tá tudo. Né? Eu simplesmente acordei sem conseguir levantar da minha cama. Os 2 joelhos desse tamanho. Os 2. Aí depois eu reparei nas mãos, no pulso e nos meus 2 pés. Eu estava trabalhando numa empresa e eu falei, agora, eu não consigo sair da cama. E muita dor. Muita dor. E eu não conseguia levantar. Eu liguei para a minha chefia, avisei o que estava acontecendo, mas sem saber o que era ainda, né? O diagnóstico veio depois dos exames. Só que, por que eu estou falando isso? Um dia antes, a gente prestar atenção, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, principalmente o que a gente fala, a Bíblia fala que as palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Um dia antes estava eu em uma discussão com meu esposo e eu declarei fortemente e virei para ele e disse assim: eu não preciso de você para nada. Alguém já falou isso? Pois bem, no dia seguinte, o próprio Eterno tocou o meu corpo e me fez depender de tudo. De tudo. Eu não conseguia pentear os meus cabelos sozinha. Para tomar banho era difícil. Eu me emociono porque foi uma coisa muito forte na minha vida. E tem anos isso, em 2012. Mas isso foi um grande ensinamento que Deus me deu para deixar de ser arrogante, deixar de ser soberba, deixar de ser autossuficiente. E Deus faz isso conosco para que a gente aprenda, para que a gente aprenda a ser humilde, para que a gente aprenda aquela palavra que nós dependemos uns dos outros. Somos o corpo e o braço. Sente quando a perna tem alguma coisa, a cabeça, o dedo do pé, tudo é importante. Então o Senhor nos ensina. E o Senhor me ensinou, foi um dos ensinamentos mais fortes que eu tive até hoje. E ali eu comecei a depender do meu esposo para tudo. Eu não tinha filhos ainda, era só eu e ele. E assim foi
foi durante alguns meses, tive que entrar pelo INSS, tive que eu sentava, eu tinha que sentar no banquinho na cozinha, foi a única época que ele cozinhou na vida dele. Porque ele também não sabe cozinhar, não gosta muito. Então eu botava uma cadeirinha do lado do fogão e falava, faz isso, pega aquilo. E assim fomos. Mas, quando o fogo passa, qual é a nossa tendência? Relaxar. Eu fiquei melhor, eu tomava muito remédio, né? Corticoide, remédios que eu não podia ter filhos naquele momento. E era uma coisa que me afligia muito, porque eu sempre quis ter filhos. Isso tudo Deus foi me ensinando, e os anos passando. Mas a gente esquece um pouquinho, né? Quando passa aquele momento ali duro mesmo. Foi muito difícil, mas passou. Os movimentos voltaram, a medicação, o tratamento. E aí você volta, né? Às vezes a ter as mesmas atitudes. Meus irmãos, isso desagrada muito a Deus. Sabe por quê? É que nem o pai e a mãe, quando a gente está ensinando, a gente fala, não faça isso. E o filho vai, o que faz? Não vai por aqui, não é dessa forma. Aí o filho insiste e faz. Como que a gente se sente? Eu avisei, aplicar o seu coração, parar e lembrar, Senhor, isso aconteceu na minha vida. Eu preciso mudar de atitude. Eu preciso aprender. Eu não posso cometer os mesmos erros. Isso é fácil, irmãos? Não é fácil. Isso é um exercício diário. Se eu era arrogante, eu não posso ser mais. Se eu era respondona, não posso ser mais. Se eu era altiva, não posso ser mais. E quem é o nosso primeiro mestre, nosso primeiro exemplo? Yeshua. Nós temos que seguir os passos de Yeshua. Então medita na palavra de Deus, que Ele vai falar com você. Vamos abrir lá agora em Lamentações. Lamentações, capítulo 3, 39, versículo 39, versículo 40. Mas vamos ler primeiro 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor com as nossas experiências. A gente tem dois caminhos. Ou a gente se afasta do Eterno, se rebela, porque você não gostou daquela experiência que você teve, ou você se apega, fica aos pés ali do Eterno. Senhor, Tu és tudo que eu preciso. E era isso que o Senhor queria me ensinar. Eu sou tudo que você precisa. E você precisa uns dos outros. É um ensinamento que a gente tem que estar todo o tempo pondo em prática. Precisamos uns dos outros. E no versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Às vezes a gente se queixa das situações, não é verdade? Às vezes a gente se queixa que não está satisfeito com algo, não está satisfeito com alguma situação, não está satisfeito com o trabalho. A gente se queixa de muitas coisas. Mas na verdade, o que o Senhor quer que se queixe é dos nossos pecados. Nós pecamos todos os dias, irmãos. Todos os dias você falou de uma forma que não deveria falar. Você agiu de uma forma que você não deveria agir. Você não estendeu a mão para alguém que precisava. Por exemplo, né? Então, todos os dias nós pecamos. Então, a gente tem que se queixar do nosso pecado. Senhor, me perdoa porque eu errei. Reconheça. Se humilhe diante do Senhor.
falta. Ele é justo. Mas a gente tem que ser humilde de coração. Isso é muito importante. Muito importante. Se não aprendemos, a gente tem que exercitar isso diariamente. O mestre Yeshua, ele não usurpou ser filho de Deus. Ele não foi lá e disse: Deus, pai, não vou para cruz não, ele tem mesmo. Porque ele sabia que ia ser difícil. Mas ele não usurpou ter o poder que era ser filho do Altíssimo. Cuspiram na cara dele, injuriavam, mas ele não revidava. Isso aqui, irmãos, humildade. Ele era o filho de Deus. Não era porque ele estava no corpo de homem que ele não tinha poder. Jamais a gente pode pensar isso. Ele passou por isso para nos ensinar que somos capazes de passar por muitas situações. Mas ele tinha poder como filho de Deus. Se ele quisesse, ele mandava fogo descer do céu. Ele poderia fazer o que ele quisesse, clamar, voltar e o Pai iria ouvi-lo. Mas não. Ele esteve aqui como homem, passou todas as situações que nós passamos, né? Que às vezes não chega nem ao dedinho mindinho que ele passou, para nos dizer que somos capazes de passar, mas tem que ser com humildade. Amém? Vamos abrir também lá em Provérbios 19. Provérbios 19, versículo 3, que diz assim: a estultícia do homem perverterá o seu caminho. Estultícia, loucura, falta de sabedoria. E o seu coração se irará contra o Senhor. Toda vez que a gente não tem sabedoria, que a gente age por impulso, a gente se ira e peca. E o seu coração pode ficar endurecido, dependendo da atitude que você teve. É por isso que é necessário a gente parar e clamar todos os dias ao Senhor: Senhor, me ajuda a me examinar. A gente tem que se examinar, se autoavaliar. Senhor, me ajuda naquilo que eu ainda não consigo vencer. E por último, vamos lá. Versículo 4. O 4. Vamos ler o 4, como o pastor pediu. As riquezas grangeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio. Mas aquele que é o amigo verdadeiro está ali naquele momento mais difícil. Ele é o seu amigo de verdade. Vamos abrir lá em Miqueias, capítulo 7. Miqueias 7, versículo 9. Que diz assim, versículo 9: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Na versão judaica diz assim: suportarei a ira de Adonai. Meus irmãos, o castigo do Pai Eterno é mais duro do que o nosso como pais. E às vezes a gente tem que suportar, tem que passar. E o que aconteceu comigo foi um castigo. Foi um castigo.
E às vezes a gente acha, foi o diabo. Ah, foi o diabo, eu estou doente porque é o diabo, é preocupação, é isso. Não, às vezes é Deus. Às vezes é Deus permitindo para te ensinar, para me ensinar, para a gente amadurecer. Se a nossa vida fosse igual todos os dias, a gente ia ter alguma mudança. Se todos os dias você acordasse e finalizasse o seu dia do mesmo jeito, ia ter alguma mudança na sua vida e na minha? Então não. Cada dia é um dia diferente. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Tudo está no controle dele e os olhos dele estão sobre a face da terra. Ele está me vendo, ele está te vendo. Ele sabe o que eu preciso melhorar e o que você precisa melhorar. Então, suportarei a ira de Adonai, pois pequei contra ele, até que ele atenda a minha causa, porque a gente vai na hora do aperto, na hora do dia mal, a gente vai clamar. Às vezes no dia bom a gente clama só um pouquinho, né? No dia mal a gente clama mais. Isso é fato. A gente clama mais e Deus sabe disso. Até que ele atenda a minha causa e julgue a meu favor. Então ele me levará para a luz, ou seja, ele vai te mostrar, ó, é isso. Isso aqui está acontecendo por causa disso. Você vai entender. Pode não ser na hora. Depois você vai entender. Pode ter certeza. Então ele me levará para a luz e verei a sua justiça. Porque o dia mal não dura para sempre. Porque Deus não faz o dia bom e o dia mal. Então o dia mal não dura para sempre. Tenho certeza disso. Em qualquer situação. O dia bom chega de novo. Mas aproveita o dia mal para clamar, para se humilhar, para se ajoelhar. Senhor, tudo que eu preciso vem de ti. Sem ti eu não sou nada. Isso é o que vai ficar no nosso coração. E aplica tudo aquilo que Deus tem te ensinado, as situações que vocês têm passado, que eu tenho passado. Vamos aplicar. Põe em prática. Deus está te ensinando, Deus está me ensinando. Mas só tem validade se a gente pôr em prática. É que nem quando a gente estuda, né? Se a gente não pôr em prática, a gente esquece. Não é verdade? Tem que pôr em prática, porque aí sim, agora eu entendi. Amém, eterno. Continue me ensinando. E a gente é um eterno aluno. Somos eternos alunos do Pai. Todo dia Ele nos ensina algo, mas a gente tem que estar atento. Porque às vezes o Senhor está te ensinando, mas você não está prestando atenção. Então você não está aprendendo. A gente tem que prestar atenção nas situações e perguntar: Senhor, o que tu queres me ensinar com essa situação? Ensina. Tenhamos o hábito de ser eternos alunos do Senhor. Porque Ele é o melhor professor. Porque Ele sabe de tudo. Não há nada que o nosso Pai Celestial não saiba. Tudo que nós aprendemos, tudo, até as coisas terrenas, é Ele que inspira os homens a serem capacitados. É Ele que derrama as aptidões. É Ele que derrama os dons. Tudo vem do eterno. Tudo. Então que nós possamos estar dispostos a sermos seus eternos alunos. Amém? Com essa meditação desse mês de Shabbat, Shabbat Shalom. Yivarech Adonai B'Smerecha Yehirai Bavlecha B'Imonecha
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Shabbat Shalom. E para o outro. Até logo.